Para implementar as várias partes dessa arquitetura que a gente viu aí, a gente vai começar primeiro com a interface gráfica, que é o código que está no cliente. Então, como a gente viu no exemplo aqui, a gente tem essa interface gráfica com a opção de cadastrar novos alunos, o campo nome, campo CPF, e-mail e também mostrando a lista de alunos já cadastrados. Então, para que os usuários possam visualizar o que está mostrado aí no lado esquerdo da figura, né, na interface gráfica do sistema que ele vê rodando dentro do browser, é necessário que o desenvolvedor tenha especificado antes essa informação que vai ser renderizada pelo browser. Isso é feito normalmente com uma combinação de arquivos HTML, CSS e JavaScript, ou no nosso caso TypeScript, como a gente vai detalhando a partir de agora. Mas, começando pelo HTML, o que a gente tem é como nessa parte inicial da figura que está do lado direito, a gente tem, por exemplo, chamadas de um método como criar aluno, que é o que vai enviar a requisição para o servidor. E essa requisição vai ser enviada quando esse botão for clicado. Então essa informação inicial aí que a gente está vendo na parte direita da figura, ela declara o botão adicionar. E quando ele clicado, é declarado também que vai ser chamado o método criar aluno, que enfim vai enviar uma requisição para o servidor, uma requisição para a realização de um determinado serviço. Então, a HTML tem esse papel não só de mostrar conteúdo que vai aparecer na interface gráfica, como a gente está vendo o botão adicionar, mas também de enviar solicitações de serviços, enviar requisições para o servidor. Então aqui a gente está vendo mais no meio da figura também a informação CPF, né, o rótulo CPF, que está sendo apresentado do lado esquerdo, ele está sendo apresentado porque do lado direito foi especificado que a gente teria isso. Então, além de solicitar um envio de requisições para o servidor, o HTML também apresenta informações para o servidor. E ele também permite que o usuário forneça informações para o sistema. Então aí na parte final da figura que aparece do lado direito, a gente tem aí um elemento HTML chamado input, que tem como efeito apresentar aquele campo de texto onde a gente pode digitar o e-mail do aluno que a gente quer cadastrar. Então, o HTML ele especifica esse conteúdo que vai ser renderizado pelo browser, permitindo que a gente especifique tanto a apresentação de informação para o usuário, como solicitação de informação ao usuário e, em seguida, após a gente ter colhido essa informação, o envio de requisições ao servidor, que enfim vai realizar os serviços associados e dar um retorno para a interface gráfica, que de novo vai renderizar mais informações e assim por diante. O HTML em particular, ele foca na renderização do conteúdo a ser apresentado ao cliente. Detalhes da apresentação desse conteúdo, como fontes, cores e assim por diante, isso daí vai ser feito pelo CSS, como a gente vai ver depois. Mas o conteúdo em si é representado pelo HTML. Uma página que é basicamente uma hierarquia de elementos HTML, um dentro do outro. Aqui nessa figura a gente vê como no nível superior o elemento tabela, dentro dele a gente tem um elemento tr logo em seguida aí, que representa uma linha da tabela, depois um outro elemento tr e depois um outro elemento tr. Então isso daí é um elemento HTML table, que dentro dele contém 3 elementos tr representando 3 linhas em uma tabela. No primeiro elemento tr, a gente vê dentro dele 3 elementos tds. Então a gente tem sempre essa ideia da hierarquia, da árvore de elementos, um dentro do outro, né? Então isso daí está representando que temos uma tabela, na primeira linha da tabela a gente está apresentando 3 informações. A primeira é um rótulo, um texto, nome. O segundo é um campo de texto, aí um elemento input, que representa o espaço onde a gente vai digitar o nome do aluno. E o terceiro elemento que vai aparecer nessa primeira linha da tabela é um botão adicionar.
que quando clicado vai chamar o método criar aluno. De forma similar, na segunda linha da tabela, a gente vê que a gente de novo tem 3 elementos TDs, e aí a gente tem o primeiro é um rótulo CPF, o segundo vai ser um campo de texto para coletar essa informação do CPF, e o terceiro é uma mensagem de erro que pode aparecer se já existir um aluno com aquele CPF cadastrado. Por fim, o terceiro elemento TR está indicando aí a renderização de um rótulo e-mail, que é o conteúdo, e um campo de texto para a coleta desse e-mail. Então essa é a ideia básica de uma página HTML, de um arquivo HTML, né? Ele contém essa hierarquia e cada elemento na hierarquia é delimitado por essas tags, como a gente está vendo, a tag TR, por exemplo. Então ela tem a TR, depois tem um /TR delimitando o início e o final da especificação do elemento. E cada tag dessas, seja TR, TD ou table, ela tem um significado associado que especifica o que é que vai ser renderizado pelo browser. Então ele dá a indicação ao browser do que é que tem que ser renderizado. Então, se for um input, vai ser um campo de texto. Se for um label, vai ser simplesmente um texto. Se for um TR, vai ser uma linha numa tabela. Um TD vai ser um dos dados de uma tabela. Então, cada elemento, além de especificar a tag, que determina esse comportamento do processo de renderização, ele pode também ter um conteúdo, que é o que aparece entre os marcadores do elemento. Então, se a gente vê o label aí no final, na terceira parte, esse texto e-mail é o conteúdo desse label, e cada elemento desse pode também ter um conjunto de atributos. Então, se a gente for ver aí no segundo elemento TD da segunda linha TR, a gente vê, por exemplo, que esse input ele tem 2 atributos, um dele é name. E cada atributo desse tem um valor associado. Então, o nome desse elemento HTML em particular, a gente está dizendo que vai ser CPF Box. Então, esse par de atributo e valor serve para especificar vários detalhes sobre o elemento HTML. Nesse caso aí está servindo apenas para registrar um nome para aquele elemento, para que ele possa ser referenciado em outras partes do código, mas isso pode também ser usado em outras situações para afetar a semântica da renderização, para indicar exatamente o que é que eu quero que seja renderizado ou como vai ser o comportamento do que foi renderizado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do botão que a gente vê, terceira linha do primeiro TR, esse botão aí, quando clicado, ele vai chamar o método criar aluno. Então isso foi especificado através desse atributo clique que a gente está vendo. De forma similar, esse atributo ngModel que a gente está vendo aí na segunda linha do primeiro TR, ele especifica que a informação digitada nesse campo de texto vai estar associado ao atributo nome do objeto aluno, que depois a gente vai especificar melhor como é que isso funciona. Então, na verdade, isso que eu mostrei não é exatamente um arquivo HTML puro, é o que a gente chama um template de um arquivo HTML, porque em particular esse texto, essa mensagem, já existe um aluno com esse CPF, ela só vai ser apresentada se a variável CPF duplicado for true. Então, nem sempre essa informação vai ser apresentada, é condicional. Então, a gente diz que isso é um template porque ele não contém já preparada toda a informação a ser apresentada, mas em tempo de execução ele vai ser avaliado para determinar exatamente qual é o conteúdo. De forma similar, essa parte final que a gente está vendo aí da interface gráfica no lado esquerdo, com a lista de alunos cadastrados, isso daí também não aparece de forma explícita no HTML. O que a gente tem, na verdade, é um template que gera essa informação sempre que necessário. Então, se a gente for ver aqui, ó, nesse HTML do lado direito, a gente tem a informação de que a gente quer apresentar uma tabela, quer apresentar algo em formato de tabela, e o primeiro TR está indicando que ele vai apresentar o texto, o nome, o CPF, o e-mail.
que é como se fosse o cabeçalho, e a gente com esse NGIF, que a gente vai detalhar depois também, a gente está dizendo, olha, que esse cabeçalho só vai apresentar se a lista de alunos tiver tamanho maior que 0. Se não tiver nenhum aluno cadastrado, eu não vou nem mostrar o cabeçalho, para não ficar o cabeçalho sem informação nenhuma. E mais embaixo a gente tem um loop que vai gerar esse conteúdo que a gente está vendo do lado direito. Então a gente não vê em nenhum canto nesse arquivo template HTML do lado direito a informação João ou Maria. O que a gente vê é que a gente vai querer criar um TR para cada elemento A que esteja na lista de alunos. Então, para cada elemento que está nesse objeto alunos, a gente vai gerar um TR específico e em cada linha desse TR a gente vai ter 3 informações: o nome, o CPF e o e-mail daquele aluno específico. Do que a gente está vendo do lado esquerdo, a gente só tem os alunos João e Maria. Então é porque nessa variável alunos, que representa a lista de todos os alunos cadastrados, a gente só tem esses 2 objetos João e Maria, e é por isso que foi renderizado. Então a gente chama isso daí um template, porque ele não contém todo o conteúdo, toda a informação ainda a ser apresentada, mas ele tem as regras de como gerar essa informação que vai ser apresentada na medida que a gente saiba qual o conteúdo desse objeto alunos. Então, os templates, ao invés de conter HTML puro, eles contêm diretivas de uma determinada linguagem, no caso aí diretivas de Angular, que permitem com que a gente depois, durante a interpretação desse template, a gente popule ele com informações e aí gere um HTML concreto, que esse sim vai ser renderizado pelo browser. Ilustrando um pouco essa ideia, no canto superior esquerdo a gente tem um template que foi escrito por um desenvolvedor, e ele, em tempo de execução, ele vai ser interpretado por um framework web, no caso o framework Angular. Então a gente vai pegar esse template daí com dados concretos sobre a lista de alunos armazenadas, instanciando esse template, a gente tem acesso a um HTML concreto, que esse sim vai ser renderizado pelo browser. O browser renderiza isso daí, mas antes de renderizar ele armazena um objeto chamado DOM, que é Domain Object Model, que representa o HTML. É um objeto que representa o HTML que foi gerado pela instanciação do template com os dados. Então, no caso daqui, a gente está vendo esse objeto DOM no browser representado como uma árvore. Então aí a gente vê que ele tem uma tabela, dentro dessa tabela ele tem 3 TRs, e agora nos TRs a gente só vê realmente o conteúdo que vai ser apresentado, né? Então se a gente olhar para o segundo TR aí, nessa figura do lado direito, a gente vai ver que ele tem um TD João, um TD 987 e um TD joão@ufpe.br, representando as 3 informações associadas a João que a gente vê no primeiro item da lista de alunos cadastrados no sistema. Então isso daí representa o HTML que foi gerado pela instanciação do template, só que agora ele está armazenado como estado do próprio browser, que então pode renderizar o que a gente está vendo na parte inferior esquerda da figura. Enquanto o HTML ou o template HTML especifica o conteúdo a ser apresentado pelo browser, ou a forma de gerar esse conteúdo a ser apresentado pelo browser, o arquivo CSS especifica mais detalhes de apresentação, de layout, de fonte, de cores, para que o browser renderize o conteúdo de forma desejada. Então essa parte da interface gráfica que contém as informações das metas de cada aluno em particular, ela foi gerada pelo HTML que a gente está vendo no canto inferior esquerdo, que basicamente especifica uma tabela com um TR, que é essa primeira linha que a gente vê na tabela, com um cabeçalho, né, com as informações nome, CPF, e-mail, requisitos e gerência de configuração. Isso é o que a gente pode ver nessa figura esquerda na parte superior. E na parte inferior da figura esquerda, a gente tem justamente o loop para representar as informações.
né, de o nome do aluno, o CPF do aluno e as notas específicas, os conceitos específicos que ele obteve em cada uma dessas metas daí. Então, enquanto isso especifica os detalhes do conteúdo a ser apresentado, o CSS que a gente está vendo do lado direito inferior da figura representa as cores. Então, nesse cabeçalho da tabela, o fundo é azul e as letras são brancas, o fonte é branco, justamente por essa parte TH que a gente vê no CSS. Então, isso daí está informando que os elementos TH, que representam os headers da tabela, eles vão ser representados com essas cores. Mas em seguida, no CSS, a gente tem informação sobre espaçamento e bordas de cada célula, tanto dos elementos TH quanto dos elementos TDs. Então, tanto no cabeçalho quanto no corpo da tabela, a gente vai ter o mesmo espaçamento. E por fim, a gente vê que quando um mouse estiver em cima de um TR específico, a gente vai mudar a cor da linha. Por isso que nessa imagem superior aí, a aluna Maria está aparecendo numa cor diferente, porque o mouse estava em cima dela no momento que essa imagem foi capturada. Então, HTML representa o conteúdo do lado esquerdo, do lado direito o CSS representa detalhes como esse, como cores, espaçamentos, fontes e assim por diante.